Pare de dar desculpas e impulsione a sua comunicação. Esse é o convite que eu tenho para fazer para você agora nesse ano de 2020. Eu sou Regina Ramalho, eu sou jornalista, sou comunicóloga com mais de 20 anos de experiência na construção de imagens de sucesso de empresas, instituições e pessoas públicas. E hoje eu escolhi para falar para vocês numa série de vídeos que a gente vai estar exibindo nos próximos dias sobre mitos sobre a construção de imagem. Mas Regina, o que é um mito com relação à imagem? As pessoas acreditam muitas vezes, para que elas tenham uma imagem de sucesso, elas têm que ter uma aparência X ou uma aparência Y. Já houve uma época na história que a beleza eram mulheres gordas, principalmente lá no Egito, né, onde o homem podia ter várias mulheres e usava aqueles cinturões de ouro para cada uma delas, e isso demonstrava poder e prestígio para os homens. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que tem que ser loira, alta, magrela, enfim. Existem vários mitos com relação a uma imagem de sucesso e eu gostaria de quebrar hoje alguns deles com vocês. Isso mesmo, quebrar alguns deles com vocês. E para que a gente quebre alguns desses conceitos, eu vou pegar emprestado a história de algumas imagens muito conhecidas aqui no Brasil e no resto do mundo. Imagine que se para você ter uma imagem de sucesso você tem que andar de terno assim, ou maquiagem assado, ou agora o cabelo é liso, ou o cabelo é crespo. Cada hora a ditadura da moda, né? E que só vai ser ditadura se você assim o permitir para a sua vida, ela vai dizer tanto para homens ou como para mulheres alguma maneira de se vestir e de se colocar. Tem algo de errado de você caminhar quando o assunto é uma imagem de sucesso conforme a moda está dizendo? Não tem. Se você não está confortável com o seu cabelo liso, quer cachear, se você quer pintar, não tem nenhum problema. O problema tem quando você vai trabalhar a sua imagem externa e você vai criar algo que você não é e que te deixa desconfortável com relação à sua imagem. Vamos pegar algumas personalidades para a gente conversar e quebrar esse mito de que imagem tem que ter um padrão Y e que tem que seguir um caminho que todo mundo já vem seguindo, que você tem que fazer mais do mesmo. Vamos falar, por exemplo, do nosso rei Roberto Carlos. O nosso rei Roberto Carlos, ele gosta muito de usar as cores azul e branco. Olha aí aparecendo algumas imagens para você dele usando azul e branco. Se você pegar aí e jogar na internet lá imagens do Roberto Carlos, você vai ver desde que ele começou a carreira dele que em vários momentos ele optou por usar azul e branco. São as cores favoritas dele e também ele tem uma crença sobre essas cores. Ele acredita que essas cores trazem sucesso, trazem prosperidade para a carreira dele, trazem mais serenidade para o trabalho dele. Aí a gente vai pegar aí um outro cantor muito famoso, o Falcão. O Falcão era uma pessoa extremamente tímida. Você vai resgatar vários vídeos, se você colocar aqui no YouTube, de depoimentos da história da vida do cantor Falcão. E ele era muito tímido, então ele tinha muita dificuldade, ele tinha um talento para fazer músicas engraçadas, fazerem as pessoas rirem, mas ele tinha muita timidez. Ele vinha de um mercado que era diferente daquele mercado da música que agora ele estava atuando. Durante muito tempo, Falcão conta, por exemplo, que para ele cantar, para ele chegar aqui na frente das câmeras e cantar para que a gente pudesse rir com ele, se divertir com ele, ele pegava e ficava ouvindo o marketing ficava tentando enquadrar ele em algo que ele não é, e aquilo era muito sofrido. E aí ele tinha a questão da timidez, tinha a questão do marketing, querer fazer algo com ele que não era aquilo que ele era, e é óbvio que era um desastre, ele findava não tendo sucesso. Quando que ele começou realmente a fazer sucesso? Vai aparecer aqui algumas imagens para você ver do Falcão, imagens emprestadas aqui da internet para contar essa história para você, uma homenagem a ele. E a gente vai ver que ele começou a usar roupas muito coloridas, ele começou a usar girassóis. Vamos pegar um esportista agora? Que tal a gente falar do nosso fenômeno Ronaldinho? O Ronaldinho, como vários outros jogadores de futebol, ele sofria muitos ataques da imprensa, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, e isso é muito difícil para alguém que tenha uma comunicação que é pública, né? Às vezes é muito difícil lidar com isso. Qual foi a estratégia do Ronaldinho para tirar um pouco o foco da imprensa, da pressão sobre ele, principalmente nos períodos de Copa do Mundo, as últimas Copas que ele esteve jogando e defendendo o nosso país? Vocês sabem o que ele usou para disfarçar isso e tirar o foco?
ele começou a fazer cortes inusitados. Vão aparecer para vocês aí algumas imagens do Ronaldinho. Tem hora que ele cortou o cabelo de uma maneira ou de outra. Aí ele falou, já que essas pessoas não querem falar realmente do meu futebol, não querem falar realmente do que é necessário ser conversado com relação ao esporte, com relação ao futebol, a importância desse esporte para o nosso país, tanto na questão esportiva, de saúde, de tirar os meninos das ruas, como na questão de profissionalização e o recurso que traz esse olhar para o futebol, que aqui no Brasil a gente tem grandes fenômenos, o Ronaldinho foi um deles, é um deles, né? Porque tá vivo ainda, não está mais na ativa, mas é um deles ainda. Mas ele falou, já que é para falarem de alguma coisa, então eu vou dar para ele o motivo. E sem que as pessoas percebessem, ele inteligentemente colocou lá os cabelos dele. É mais importante pra gente que cabelo o Ronaldinho tá usando, com quem ele tá namorando, ou se ele vai trazer a Copa do Mundo pra gente naquela época? A Copa é mais importante. Então, uma das coisas que a gente vai quebrar é que você pode sim brincar com a sua imagem. Você não precisa ficar com a sua imagem engessada. Principalmente, você não deve querer ser aquela pessoa que você não se sente confortável em ser. Porque ninguém consegue segurar uma máscara muito tempo. A Regina Ramalho foi muito tímida durante muito tempo. Ela teve que se libertar e o Senhor teve uma grande parte na vida dela disso para estar aqui hoje na frente das câmeras falando com você. Durante esses mais de 20 anos de carreira, eu também me camuflei, trabalhei escondendo a minha imagem de alguma forma porque eu tinha receio da câmera, tinha muitos medos da vida, era uma prisioneira do medo antes do Senhor me libertar. Como? Construindo a tua imagem de sucesso, construindo a imagem de sucesso da sua organização. Hoje eu acho que eu consigo construir com mais ênfase, porque eu consigo também trabalhar a minha imagem de sucesso perante as câmeras. Mas vamos voltar para o Ronaldinho e vamos voltar para alguns outros personagens da história. Falamos aí do Ronaldinho, falamos do nosso rei Roberto Carlos, e aí vem umas outras questões. Quando a gente vai fotografar aqui, num dos treinamentos que a gente tem aqui na notícia e em estúdio, alguma pessoa, ou mesmo quando a gente vai fazer uma cobertura jornalística na rua, seja filmada, mas principalmente fotografia, que é mais comum, é muito interessante ouvir de algumas pessoas, e triste ao mesmo tempo, que também ainda estão presas a todas essas questões, essas informações erradas com relação à imagem, assim, ou fotógrafo, ou cinegrafista, vocês vão pôr um belo photoshopping de imagem aí. Ou ouvir da pessoa assim, ai gente, se eu tivesse tudo bem começado a trabalhar essa informação que eu tenho para dizer ao mundo antes, quando eu era jovem. Gente, imagem não envelhece. Imagem amadurece. Claro que é legal você estar bem apresentado, né? Eu até brincava um pouco antes de começar a gravar aqui com vocês que eu não curto muito maquiagem, mas eu sei que eu fico mais bonita de maquiagem e eu queria estar bonita aqui na frente para vocês. Mas não adiantava nem alguém vir e maquiar a Regina, porque não ia servir. Eu estaria passando para vocês uma imagem que quando vocês me vissem por aí, eu que não gosto de maquiagem, vocês iam ver essa imagem muito diferente da realidade. E aí, se eu tô querendo vender para vocês um treinamento, se eu tô querendo vender para vocês uma mentoria de comunicação, se eu tô querendo vender para vocês, estou falando dos meus produtos, mas seja lá qual for o produto, a informação, a sua missão pelo mundo de auxiliar na divulgação de algum assunto, como a prevenção do câncer ou a fome na África, se eu tô querendo trabalhar algo que não é condizente com aquilo que eu realmente sou, quando vocês me verem por aí, vocês vão falar, peraí, mas essa não é aquela Regina que eu vi lá nas câmeras, não é a Regina que eu vi nessa playlist Dicas Poderosas de Comunicação. Então é importante você ter consciência de quem você é. E aí você vai falar, mas é muito ruim a pessoa mais velha na câmera, a gente vai ficando com rugas, aí tem muitas pessoas colocando botox. Tem algum problema em colocar botox? Eu não gostaria, mas se você está confortável em colocar, ok. Mas você não precisa disso. Não tem cirurgião plástico no mundo que vai fazer algo melhor por você do que o arquiteto do universo, do que Deus Todo-Poderoso. Ele já fez você perfeito e você tem muita coisa para compartilhar ao mundo. E lindo, linda que me assiste, se o que você tiver a dizer ao mundo for bom, não vai interessar a sua imagem. Vocês já assistiram o filme da Teoria do Tudo?
Se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês assistam o filme A Teoria do Tudo. Tem esse cientista que queria provar que Deus não existe e ele findou provando através do universo. Ele criou a teoria do universo, né, do buraco negro. Ele foi quem estudou tudo isso. Ele sofreu de uma doença durante todo o período dele de estudo, que ele foi ficando todo troncho, todo torto. Ele não conseguia falar, ele falava através de um equipamento que geraram para ele, que reconhecia as piscadas dele de olhar, mas era uma das mentes mais brilhantes do mundo. E palestra de 1 milhão de pessoas paravam para assistir ele. Quantas pessoas já assistiram esse filme? Quantos outros cientistas já se apoiaram nos estudos dele para continuar pesquisando o nosso universo? Imagina se ele tivesse ficado preso na imagem dele toda troncha, todo torto, todo deficiente, né? Sim, todo fora de padrão para os cientistas da época. Nosso Einstein, por exemplo, que é uma das pessoas que eu mais gosto de comentar e cito muito, porque ele tem dislexia, tem um distúrbio da fala da escrita, que é um distúrbio que eu também sofro, ele aparece numa imagem todo descabelado e mostrando a língua. Por que ele mostrava a língua? Exatamente por causa disso. O que ele estava pesquisando, o que ele queria trazer para a humanidade, o que ele trouxe para a humanidade era muito mais importante do que a imagem dele. Isso não quer dizer que você não possa estar de vez em quando bem apanhado na frente das câmeras ou que você não possa querer estar melhor com a sua imagem. Mas, principalmente, que você não pare a sua vida. Você não guarde na sua gaveta a sua história, porque a tua imagem não envelhece. Tá aí a Hebe Camargo para mostrar isso, tá aí a nossa Carmen Miranda, que usava aquele turbante, espalhava o brasileirinho, dava de uma forma meio, né, caracterizada, distorcida, mas levava o nome do Brasil pelo mundo, fazia as plateias rirem, contava música pra gente. Quanta gente tem bacana. Steve Jobs, que só veste preto. Steve Jobs, que vai lá, calça jeans, camisa preta. Raras ocasiões você viu ele de black tie. Teve alguma ocasião que vai forçar. É óbvio que você não vai pegar um advogado, como na época que eu fui jurista, e você vai querer que o advogado entre no fórum de qualquer forma. Existem algumas atividades que daí você tem que se preocupar se a sua imagem está condizente com aquela atividade que você vai exercer. Mas a principal coisa é você buscar o que esse livro fala, e eu recomendo hoje para vocês. E a gente vai trabalhar ele durante alguns outros livros e que tem relação também com o meu livro. Para quem não conhece, Pare de Dar Desculpas, Impulsione a Sua Comunicação, 107 perguntas que vão fazer você pensar a sua comunicação de sucesso. Mais importante de tudo é você descobrir a sua coisa única e a sua bagagem, o que você de fato tem para compartilhar com o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o nosso canal, compartilhem com seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Lembre-se sempre, a sua imagem você constrói. Tchau!